Olá, estamos aqui neste encontro, no convite que fazemos a todos vocês semanalmente. Que bom, né? No preparo deste trabalho, deste encontro de irmãos, e que nós iremos conversar hoje sobre uma pessoa, né? Um personagem que também fez a sua história, que foi um jovem, que foi uma criança, que teve uma educação, que conviveu em família, que aprendeu uma profissão com os pais e se tornou um doutor na lei, né, pelos estudos da época, que teve um bom acesso aos estudos, adquiriu um conhecimento das leis e que foi um divulgador da doutrina do evangelho no seu tempo, da forma como era colocado, né, nas suas viagens. Frequentou escolas importantes e hoje o nosso amigo convidado Francisco, seja bem-vindo à nossa sala, irá conversar conosco e ensinar muitas coisas belas sobre um personagem, porque pode servir de lição para nós, né? E dar exemplos, né? Muita oportunidade. Elza, Cristiane, bem-vindas também. E vamos aos cumprimentos. Luiz. Olá, com muita alegria que nós estamos aqui nessa tarde para falar de Paulo, né? O apóstolo dos gentios. E o nosso companheiro Francisco, amigo que nós tivemos a felicidade de encontrar na Mansão do Caminho, fará essa gentileza, vai conversar com todos nós, falando sobre Paulo. Por favor, Elza, seus cumprimentos. Eu digo assim, é uma grata surpresa estar aqui novamente. E ainda mais tendo meu amigo e irmão Francisco, amigo de longa data da Federação Espírita do Paraná, quando trabalhamos lá. Fizemos viagens pelo Passe, pelo Paraná todo com seu Góis. E foi, assim, momentos para mim de muito aprendizado, isso há 27, 28 anos atrás. Então, para mim, é muito legal poder estar aqui, abrindo a nossa janela com todos os nossos irmãos dos lares, que o nosso abraço chegue a todos vocês. Serão momentos de muita luz, de muita gratidão, aqui com a Cris, com o Luiz, com a Josi e com o Francisco Ferraz Batista. Muito obrigada. Vamos ao cumprimento do nosso irmão Francisco. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite honroso da Josi, do Luiz, estar aqui nessa sala tão importante, não é? E na companhia da minha amiga Elza, ela já confidenciou aí pelo tempo que a gente já não é tão criança, né? Afinal de contas, foram mesmo 28 ou 29 anos de amizade, estivemos juntos em muitas etapas do trabalho federativo, e a Elza é uma pessoa muito dedicada, todos conhecem, e tem feito um trabalho maravilhoso, né, no Reino Unido, por conseguinte também na Europa. Uma alegria muito grande revê-la. Cumprimentar também nossa Cristiane, não é? Já a conheço de vista de várias vezes lá da mansão, não tivemos a oportunidade ainda de fazer um colóquio pessoal, mas o tempo sempre acomoda as coisas, né? É uma honra estar também na sua companhia. Ok? Eu gostaria de perguntar como é que você quer conduzir, Josi. Se você quer que eu faça uma breve alocução e abre para conversação, como é que você quer fazer? Nós vamos conversar, você vai falar, né, sobre Paulo de Tarso, e aí a Elza, a Cris, nós vamos dando uma conversação mesmo, né? E os nossos queridos ouvintes, se eles quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai se atentar e também pode incluir, tá bom? Ok. Então, a nossa Cristiane já cumprimentou o povo? Nós iremos fazer uma prece, como é o Evangelho no Lar, Francisco. Nós vamos fazer uma prece, nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí, depois da prece da Cris, nós passamos para a sua fala. Então, nós agradecemos todos os nossos amigos que estão linkados conosco, né, na campanha mundial do Evangelho no Lar. Já vimos amigos aqui de outros países e também de todo o Brasil. Então, nós vamos pedindo
para que a Cris faça a nossa prece, se apresente, e depois nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor, Cris. Boa tarde, queridos amigos. Uma alegria estar de volta aqui para o nosso cantinho do Evangelho. Sempre faz tão bem para a gente, né? A companhia, as trocas, o próprio Evangelho, que é o alimento da nossa alma. É uma alegria receber o Francisco, que também a gente conhece, acompanha de longa data, do trabalho que tem feito no Paraná e pelo Brasil. Então vamos orar. Vamos aproveitar esses instantes iniciais, quando ainda chegamos com os pensamentos lotados de preocupações, de atividades, de compromissos, e vamos buscar serenar um pouco esses pensamentos. Vamos trazer o foco da nossa atenção para o nosso mundo interno, buscando o encontro com o si mesmo, despertando em nós o espírito, para que possamos estar em companhia, em conexão com Deus, com Jesus e com os benfeitores amigos. Vamos então iniciar a nossa oração agradecendo. A gratidão é tão grande, porque reconhecemos quantas são as bênçãos que temos em nossas vidas, quantas oportunidades, quanto crescimento. Agradecemos por todos os recursos materiais que compreendem a nossa segurança, o nosso conforto, que nos ajuda a ter um corpo saudável. Agradecemos pela bênção de um lar, pelo trabalho digno, pelos recursos que nos favorecem o lazer, as distrações. Por tudo isso agradecemos. Mas agradecemos também pelos laços afetivos que formamos, pelos amigos, pelos conhecidos, pelos queridos, irmãos de alma. Agradecemos pela nossa família, que é nosso esteio. Agradecemos pela presença amorosa dos nossos mestres, aqueles que nos orientam, que nos apontam o caminho. E por fim agradecemos pelos recursos espirituais em nossas vidas, pelo Evangelho do Cristo, para nós que somos espíritas, o nosso espiritismo, nossa doutrina. Agradecemos pelos espíritos que nos acompanham, pelos benfeitores da humanidade, de nossas vidas. Agradecemos pelos bons fluidos que eles nos disponibilizam, pela misericórdia divina. E agradecemos pelo nosso planeta, pela nossa humanidade, por tudo que ela nos oferece de laboratório, de escola, de crescimento, de prática daquilo que temos aprendido, de reforço, de resgate. Então, com esse coração cheio de graças, nós pedimos, permaneça conosco, Pai bondoso. Jesus, obrigada, continue olhando por nós e que o Senhor possa, nesse momento, como um sol que está em todos os lugares, possa entrar nos lares, possa despertar as consciências, possa tocar os corações, possa trazer mais paz para nós que somos tão atormentados. Abençoe o nosso planeta, nos ajude a desenvolver a fé em Deus, a fé no progresso, a esperança no mundo melhor, em mais fraternidade. Que o Senhor possa estar conosco nesses momentos de reflexão e nos ajude nessa reforma íntima, nesse crescimento espiritual, que possamos terminar essa reunião bem, equilibrados e fortalecidos. Que a sua paz, o seu amor nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Necessidade da caridade segundo São Paulo, capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu falasse todas as línguas dos homens,
mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante, um símbolo retumbante, e quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas. Se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade. Caridade é paciente, é doce, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura os seus próprios interesses, não se melindra, não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija, não falha com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, dessas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira Epístola dos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Nós, nesse evangelho, pedimos a contribuição, a participação, o companheirismo do irmão Francisco Ferraz, para falar-nos um pouco desse apóstolo dos gentios, de Saulo de Tarso, que se transformou no nosso querido apóstolo Paulo de Tarso. Por favor, Francisco. Eu iniciaria dizendo que na obra em que o Espírito Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, né, vai ditar ao médium, chamada A Caminho da Luz, ele se refere a Paulo com uma definição que, na minha modesta opinião, define toda a grandeza desse personagem e a grandeza, a enormidade da sua tarefa e do seu trabalho. Porque em determinado trecho da obra ele diz assim, que Jesus, acompanhando a evolução dos fatos que aconteciam após o seu retorno à espiritualidade, e temendo, em razão de que a sua mensagem sofresse o abrandamento, o relaxamento daqueles que se dedicavam, e, ao mesmo tempo, a possibilidade do adensamento de um véu, ele resolve, abro aspas para Emmanuel, chamar para o seu ministério o espírito lúcido e enérgico de Saulo de Tarso. Portanto, era Saulo ainda. E, na verdade, eu sempre comungo que nós estamos diante da história de um homem, de um espírito, de uma criatura, que depois de Jesus, também na minha modesta opinião, e divido com todos os pares da sala, se transformou, de fato, no fato, fazendo aqui uma redundância, mais importante do cristianismo, após a presença, é claro, do seu Criador, entre aspas, Criador no sentido da sua mensagem maravilhosa, que é Jesus de Nazaré, chamado Cristo, numa denominação do apóstolo Lucas, que era grego. Cristo é uma definição grega, que significa espíritos, né, iluminados, etc. Mas esse personagem, acima de tudo, ele encanta quem vai buscar aprofundar-se na sua vida, na sua história. Em alguns trechos, alguns detalhes, algumas situações da sua vida, que talvez o grande público ainda não conheça, mas que nos deixa definitivamente muito mais apaixonado por esse personagem, Saulo de Tarso, que todos sabemos, a partir da sua incursão nas hostes do cristianismo, vai modificar o seu nome depois, lá em homenagem a um procônsul romano, Lúcio Paulo Flávios, e vai utilizar a palavra Paulo na definição de Saulo, e conhecemos, então, como Paulo de Tarso. Mas Saulo, não é? Saulo de Tarso nasceu no território da Cilícia, era uma província romana, né, na cidade de Tarso. Em razão do seu nascimento, os registros que eram feitos de nascimento em Tarso eram registros que eram obrigatórios na autoridade romana local. Por isso, ele possuía a cidadania romana, muito embora ele era também hebreu, né?
descendente direto dos hebreus, que depois derivam e dão origem aos judeus, né, em função daquelas guerras que aconteceram, e que as 12 tribos de Israel se separaram, né, 10 ficaram de um lado e fundaram o reino de Judá, os judeus, e 2 fundaram o reino da Samaria. Por isso, ele descendia da tribo de Benjamim. Benjamim, diante das 12 tribos de Israel, ele era filho do patriarca Jacó, o filho mais novo do patriarca Jacó, junto com a sua esposa Raquel. É uma tribo que tem muita influência na tradição dos hebreus, e quando existe a fundação do reino de Judá e que se localiza ali a necessidade de alguém que coordene tudo isso, o primeiro rei dos judeus vai ser Saul, que era descendente da tribo de Benjamim, portanto, da mesma tribo da qual a árvore genealógica de Saulo de Tarso descende. A partir dessa definição, eu penso que nós estamos diante de um espírito que, evidentemente, embora a gente veja a configuração dele diante do Sinédrio como um perseguidor daqueles que passaram a adotar a mensagem do Cristo, portanto, dos cristãos, e às vezes a gente enverede por esse caminho, olhando apenas esse lado, né, talvez aí pela incompreensão primeira que ele teve dos fatos que aconteceram naquela época, maiormente a presença de Jesus de Nazaré, talvez algumas pessoas achem que ele era um espírito que, de repente, de um perseguidor passou para alguém perseguido, num passe de mágica, e as coisas aconteceriam assim, mas a história nos mostra que não é bem assim. Ali está um espírito, não duvidemos, Saulo, preparadíssimo, preparadíssimo. Não é à toa que ele vai ser chamado pelo próprio Cristo de um vaso escolhido. Olha, se ele diz que é o vaso escolhido, né, como é que a gente vai duvidar dessa situação? Ele era um espírito altamente preparado, tinha uma trajetória, ainda para nós, é claro, até por ação espiritual, obscura um tanto das reencarnações dele dentro da nação, mas ele era descendente dessa tribo. E tinha a sua conceituação, porque em Israel haviam várias classes, né, os saduceus, os levitas, os escribas, os fariseus, etc., que compunham aquele complexo que nós conhecemos depois como sendo a gerosia, o Conselho Superior do Sinédrio, que era o órgão principal, né, era um sumo sacerdote e mais 70 membros. Ele chegou a atingir a classe desses conselheiros da gerosia, participava desse conselho, inclusive, junto com um dos seus mestres, depois lá em Jerusalém, que foi Gamaliel ben Rabban, né? Então, ele, a partir dessa conceituação que nós estamos rapidamente falando aqui, era fariseu. E o fariseu eram os mais devotos da chamada Torá, que são 5 livros dentro do Talmud, o conjunto de livros da tradição de Israel. Os 5 livros de Moisés, que formam o Pentateuco mosaico. Ele era devoto da Torá, e os fariseus, eles seguiam uma linha mais da tradição oral, da lei antiga, muito embora também observasse a tradição escrita. E eles é que deram origem, os fariseus, essa classe, à fundação das sinagogas. Não confundir com o Sinédrio, que era o órgão principal. As sinagogas, portanto, as chamadas, se quisermos dizer assim, igrejas israelitas, além do Sinédrio, eles surgem pela proposta dos fariseus. Mas eu queria trazer aqui, diante dos estudos que tivemos a oportunidade de fazer, alguns traços preponderantes de Saulo de Tarso, para depois abrir aos irmãos aí para a nossa conversação tão aprazível, com certeza. Eu elegi, nos meus estudos, 8 características de Saulo de Tarso. 8. Dentre, claro, todos nós temos na nossa personalidade características, nós estamos aqui diante de uma psicóloga que pode definir bem isso, né? Mas ele, e eu não vou colocar aqui numa ordem sequencial, 8 características. Quem vai estudar esse personagem se apaixona por ele, sem dúvida nenhuma. Primeiro, Paulo era um homem de palavra. Saulo era um homem de palavra. Significa que ele tinha uma rigidez moral muito grande. O que ele entendia como certo, era certo. Às vezes até atropelava algumas coisas em função dessa sua conceituação. Aí vamos entender. Ele não aceitar à primeira vista o que aconteceu com a mensagem do Cristo e passar a ser
o que se conhece como um perseguidor, né? Porque ele era um homem de palavra, ele acreditava nos seus propósitos, naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele conhecia. Então, isso é significativo para depois essa característica ser um marco preponderante na sua trajetória de divulgação do cristianismo. Ele era extremamente religioso, ligado ao Criador, ligado a Yahvé, né? Extremamente religioso. E em qualquer etapa da sua existência, mesmo jovem, era um jovem, ele era uma pessoa que tinha uma profunda religiosidade, né? Ele tinha um alto senso de dignidade. Portanto, se você conversava com ele, era jovem, portanto, ao tempo em que Jesus chegou à Terra, ele era um homem digno, mesmo jovem. Ele não tergiversava com coisas fúteis. Era uma característica marcante também. Extremamente disciplinado. Em tudo que ele fazia, havia uma disciplina espartana, rigorosa, né, militar até, muito disciplinado. Exigente, rigoroso e enérgico. São traços próprios que, inclusive, ele vai deixar em algumas entrelinhas, quando ele ainda não entendeu muito bem a mensagem do Cristo. Altamente determinado, era outra característica. Ele colocava um projeto à sua frente e ia na direção de alcançar o seu objetivo, né? Nunca tergiversou. Não era intransigente e nem era insolente. Engraçado. Muito embora ele fosse um espírito exigente, rigoroso e enérgico, ele não era intransigente nem insolente. Portanto, significa que, se podemos colocar assim, a nossa irmã Cristiana pode nos auxiliar depois, ele refletia muito no que ele fazia. Ele fazia um movimento de reflexão, né, sempre. E aí é o traço mais marcante. Ele era fiel ao ideal que ele elegeu. Significa o quê? Enquanto membro do Sinédrio, enquanto conhecedor, porque ele se especializou nos livros de Israel, que não era só a Torá são 5, o Pentateuco de Moisés, é um conjunto de 73 livros, né, da tradição israelita, né, que desfila toda a trajetória do povo hebreu e depois judeu, e, portanto, ele se especializou nessas informações que, no conjunto, a gente faz um silogismo e chama de lei antiga. A lei antiga é tudo isso, né? Significando dizer que ele era versado para entendimento, então, genérico, na lei antiga, na lei de Israel. Sobre essa proposta, ele defendia com energia tudo aquilo que ele aprendeu e que ele conheceu. Agora, é claro, houve um momento na sua vida em que foi chamado para uma tarefa a mais dignificante da sua existência. Foi chamado diretamente por Jesus. Por que eu falei isso agora? Porque quando ele começa a trabalhar nas fileiras do cristianismo, quando ele começa a entender a proposta do Cristo, que não foi apenas em cair do cavalo lá e se converter, a conversão é um processo, né? Só no deserto de Dan, ele ficou 3 anos refletindo, né? Na verdade, ele levou 6 anos se preparando para iniciar a sua tarefa, para chegar à Casa do Caminho, lá em Jerusalém, e ter com os apóstolos. Foram anos de muita luta, quem sabe, interna, de reflexões, de contrapontos, de análises, não é? Se mantinha por si próprio, ele era um excelente tecelão, ele não buscou depender de ninguém, e viveu as agruras do sofrimento, da necessidade de se autossustentar, aquela coisa toda, porque isso também vai marcando a pessoa, vai trazendo a ela traços, características da sua personalidade, que a personalidade nossa, penso eu, ela vai se alternando à medida que você vai se ampliando para o próprio conhecimento. Agora, eu queria destacar um fato que talvez poucas pessoas tenham percebido. No momento em que ele se converte, entre aspas, ao cristianismo, que já explicamos, é um processo, e durante toda a sua trajetória, a fim de divulgar a mensagem do Cristo, jamais, absolutamente jamais, você nunca vai encontrar uma linha, um traço sequer, em que Saulo de Tarso vá falar contrariamente ao seu povo e à lei antiga. Aliás, em todas as suas falas,
depois vamos ver isso nas cartas, ele traduz muitas situações, muitos conhecimentos que ele tinha da Torá, da lei antiga, das leis de Israel, né? Principalmente extraído de 2 livros que ele utiliza muito para a sua fala, na sua pregação do cristianismo, se ancorar neles, que era o Levítico, o livro das leis de Israel, portanto, o 2º livro de Moisés, e o Deuteronômio, o 3º, que é um livro também que interpreta as leis do Levítico, mas traz muitas colocações de usos e costumes do povo de Israel colocados como norma, como lei de conduta. Jamais ele se voltou contra o seu povo, contra a sua raça. Portanto, não se pode extrair desse personagem extraordinário em nenhum momento a utilização da palavra ingratidão. Não fazia parte do seu vocabulário. Então, nós estamos diante de um personagem que não é só enigmático, ele é um personagem um tanto quanto mágico para nós, porque ele faz um movimento interior, interno, né, profundo, grandioso, para poder fazer, a partir do que ele já conhecia, uma amálgama, né, uma base, onde ele pudesse, a partir dessa base, descortinar um horizonte novo, como o Cristo veio descortinar na Terra. Eu vou ficar por aqui para não polarizar o nosso evangelho, e vou devolver a palavra aos nossos dirigentes para que os nossos irmãos também participem. Elza, corroborando com o Francisco, nós temos na doutrina espírita, os amigos ouvintes que ainda não leram, é um livro que é a base, né, do nosso aprendizado e também dessa fala do nosso querido irmão Francisco, que é Paulo e Estevão. Você pode ter algum comentário sobre ele, inclusive agora a gente tem edição também em inglês, né? Por favor, Elza. É interessante. É um livro bastante procurado. Eu já vi centenas de pessoas dizendo que é um livro de cabeceira, vamos dizer assim, um livro que a pessoa consulta muitas vezes. Eu vi Marcelo Neto falando sobre esse livro, e o Marcelo falando, eu cheguei a chorar, de tanta emoção. E eu gostaria, e nós temos aqui no Reino Unido, caso alguém da Europa deseje, nós temos para venda, né, que é um livro publicado, esse que eu tenho aqui, pelo Conselho Espírita Internacional, ainda é a edição mais antiga, né, que agora será publicado pela Federação Espírita Brasileira. Mas o que eu gostaria de conversar com o Francisco e com todos os que aqui se encontram, é que me chamou a atenção, assim, bastante forte, a questão de Paulo, todas as vezes que ele esteve nas prisões. E por conta do meu filho também ser um educador universitário à distância e faz aula presencial nas prisões, eu conversei com o Daniel e falei, interessante, né? Paulo, dentro das prisões, provavelmente ensinava o seu evangelho redivivo, redentor, redivivo. Francisco, poderia tecer alguns comentários de Paulo nessas 5 prisões, que Filipos, Jerusalém, Cesareia, Roma e Éfeso, não é? Tem passagens interessantes das portas se abrirem e ele não deixar os amigos todos e permanecer na prisão, não é? Comenta alguma coisa sobre isso, se você puder, por favor. Paulo fez 3 grandes viagens divulgando o cristianismo, né? Nessas 3 grandes viagens, ele foi alvo de perseguições, né, de prisões, né, as mais variadas, de agressões físicas, inclusive, né? E ele dizia para os companheiros que lhe acompanhavam, notadamente na segunda viagem, que foi Silas, depois ele convida Timóteo e Listra para acompanhá-lo, não é, quando se hospeda na casa da mãe e avó de Timóteo, ele dizia nos colóquios com Silas que ele tinha que aproveitar todo o tempo possível para que ele fosse grato a Jesus, por ter, claro, obviamente, né, compreendido tudo o que aconteceu com ele e lhe chamado para a tarefa. Então, nas prisões em que ele era colocado, jamais ele perdia tempo, né, em falar com os prisioneiros, e quando não, até com os carcereiros. Notadamente, quando ele sai a primeira vez, né, da chamada Anatólia,
que ele vai para, de fato, a época ainda a Anatólia não era conhecido como continente europeu, hoje é o território da Turquia, né? Parte era Oriente, parte vai dar origem à Europa, depois hoje é tudo Europa, né? E quando ele vai a primeira vez para o Ocidente, então assim chamado, ele vai para a Macedônia, né? Ele vai para Filipos. Ali ele já tinha estado uma primeira vez e tinha saído, obrigado a sair assim meio, né, correndo, né, para não dizer fugido, porque ele não fugia de nada. Mas nessa segunda viagem ele é preso em Filipos. E aí acontece um fenômeno interessante que é retratado na obra Paulo Estevam, que para mim talvez seja uma das obras mais extraordinárias que se pode conhecer até hoje da lavra do nosso, né, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mas é um livro extraordinário. Não há quem não lê, não chore, não reflita, etc. E ali há um pequeno tremor de terras, né, em Filipos. E as portas, até chegar a abrir as portas das celas da prisão. E haviam vários prisioneiros, fugiram, mas e eles, Silas, embora agredidos, né, estavam todos com o corpo, o rosto macerado, inchado, etc. Eles não fugiram. E o carcereiro se impressionou com aquilo, o que vai ser assim um ápice da sua conduta enquanto ele era prisioneiro. Então, ele passa a madrugada inteira falando das máximas de Jesus para esse carcereiro. No final da sua fala, já pelo amanhecer, ele faz uma confidência ao carcereiro, né, que ele era cidadão romano, que ele não pudera nem dizer enquanto estavam agredindo eles e prendendo eles, Silas. Então, o carcereiro vai e avisa as autoridades, os juízes locais, que ficaram com medo, ele era uma província romana, e vão libertá-lo. Mas essas oportunidades eram oportunidades ricas. A gente vê hoje, você falou bem, para encerrar, muitos e muitos irmãos, né, se dedicando à tarefa de levar a mensagem aos presídios, né, às delegacias, etc., porque a criatura humana, às vezes, ela se coloca em alguns despenhadeiros complicados, né, fruto da própria, às vezes, né, invigilância, etc., não podemos condenar ninguém, todos somos filhos de Deus. Então, ele aproveitava todos esses momentos da sua vida para falar sobre a mensagem do Cristo, principalmente nas prisões. Cris, tem uma mensagem aqui no nosso bate-papo. Se Paulo não estivesse dentro de Saulo, jamais, está escrito assim, Saulo não se tornaria Paulo se Paulo já não estivesse dentro dele. E depois também do seu comentário, Cris, eu vou agregar um aqui já antecedendo um pedido ao Francisco que ele fale um pouquinho depois de Timóteo. Por favor, Cris. Eu estava destacando justamente a Neldes Rosa, né? Fez essa citação de Erich Fromm. Quando eu penso em Paulo, quando eu estudo Paulo, eu percebo que é um dos personagens assim da humanidade que foi mais autêntico consigo mesmo, mais verdadeiro. Ele foi o modelo que Jesus tentou apresentar, o antimodelo que Jesus tentou despertar quando ele chamava os religiosos da época que ocupavam lugares de projeção, de destaque, mas que eram hipócritas, né? Então, os ai de vós hipócritas de Jesus, era Jesus tentando dizer para as pessoas, sejam autênticos, sejam vocês. Chega de representar papel, de interpretar papéis, né? Tenha coragem de olhar para dentro e ser verdadeiro, ou seja, aquilo que você pensa, que seja aquilo que você fala, e que seja aquilo que você sente, e que seja aquilo que você faça. Porque na época se falava uma coisa, mas se fazia uma outra e se pensava uma terceira. Então, Jesus, em vários momentos, ele nos chamou a atenção dos sepulcros caiados, dessa hipocrisia, dessa falsidade, e muitas vezes nem era uma falsidade com intenção negativa de prejudicar o outro, mas até um próprio auto-engano. E Paulo, ele serve de modelo para essa recomendação de Jesus, porque no seu trajeto ele consegue ser o que Jesus dizia quando falava para de ser hipócrita. Então, uma das características que o Francisco traz, a gente poderia continuar essa lista, que a gente sabe que teria mais,
dizendo isso, né? O quanto ele não foi hipócrita, o quanto ele foi autêntico e o quanto ele correu atrás e batalhou e sempre teve coragem de anunciar aquilo que de fato ele acreditava, seja de um jeito, correndo e perseguindo cristãos quando ele entendia que era isso, e depois se reconhecendo. E Paulo, quando ele faz a sua vida, ele traz para a gente uma espécie de um diário. A gente consegue olhar os escritos dele, tentando e conseguindo identificar o quanto ele expunha para os outros, ele deixou escrito esses dilemas que fazem parte de todos nós, mas que muitos de nós escondemos porque não falariam bem da gente, não fariam uma boa impressão. Nós ainda nos importamos muito com o que os outros acham de nós, nem que isso custe um tanto da nossa experiência de vida, um tanto do nosso progresso. Então ele começa a vida, e logo no começo, uma das frases que ele fala é: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então ele já começa mostrando para a gente esse dilema interior que nós temos, porque nós temos conflitos, nós temos padrões disfuncionais instalados. Nem tudo que eu planejo fazer, eu faço uma aula, às vezes, a respeito de um tema, para no momento seguinte me atropelar e falhar justamente na recomendação que eu acabei de dar. Mas quem de nós admite isso? Então ele era autêntico de olhar para ele e falar: eu ainda não sou quem eu queria ser, eu ainda trago em mim zonas sombrias que eu não sei identificar, não consigo praticar aquilo que eu acredito, ainda não estou alinhado em aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Quando ele termina a vida dele, uma das coisas que ele, lá no final, quando ele já tinha vivido um bom tanto, né, a sua vida, e ele já partindo, ele diz assim: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Agora ele já diz, ainda assim, autêntico, sem arrogância, sem pretensão, e ele estava dizendo o seguinte: eu consegui fazer a reforma íntima, né, que nós espíritas devemos fazer para nos considerarmos verdadeiros espíritas, né? Esses esforços em empreender essa reforma íntima, Paulo fez a ponto de estar unido com o Cristo nesse aspecto também de se iluminar, de ter se iluminado, de ser crístico, né? Então ele diz: não sou eu quem vive, é esse aspecto do Cristo iluminado que vive em mim. Então ele consegue encontrar para a gente que ele fez essa terapia que nós viemos aqui para fazer, da reforma íntima, da iluminação. Ele já tinha, assim, condições, como Erich Fromm fala, ele já tinha isso para poder resgatar, mas nós também temos, e nem por isso conseguimos, ao longo da nossa vida, resgatar quem somos. Muitas vezes passamos por uma vida tentando ser uma outra pessoa que não somos, terminamos a vida sem identificar quem em nós é de verdade esse espírito, o que eu vim fazer aqui. E ao longo da sua vida, eu destaco 2 trechos, para mostrar o quanto ele estava preocupado em continuar nesse projeto de se iluminar. Quando ele admite a questão da persona, por exemplo, e diz, no trecho que o Luiz leu: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Dizendo que não basta ter aparência, não basta fazer barulho, não basta ser reconhecido, ser ouvido. É preciso ter autenticidade, ter unção daquilo que se fala, carregar no coração o amor, porque aí sim eu estou alinhado, eu não estou fazendo por uma aparência, por uma veste de religioso que eu me coloquei para desempenhar um papel que eu me impus, e passo algumas vezes uma vida inteira vestindo essa persona sem deixar que ela transforme o meu mundo íntimo. E um outro trecho que ele diz também muito interessante é quando ele fala assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque renovando o vosso entendimento, experimentareis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Paulo, então, trazendo para a gente esse convite: não se conforme com esse mundo, não. Faça crítica, olhe, analise, observa, vê o que serve e o que não serve. Mas ao contrário do que a gente costuma fazer, que é agora vai lá e conserta o mundo, Paulo fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos. Para eu mudar esse mundo que eu não me conformo com ele, só tem um jeito:
e é pela minha renovação, e pela sua e pela dele. Então, eu só consigo mexer no mundo através de mim. Isso é o máximo do moderno pensamento psicológico, mas Paulo já disse isso lá. Não vos conformeis com o mundo, mas renovai a você. Sou eu que tenho que me modificar para que o mundo se modifique. Parece que tem até física quântica aí, que o olhar do observador determina, né, a realidade. Então, ele era muito íntimo. Ele fazia muito esses mergulhos e ele tinha muita consciência de que estágio ele estava evolutivo, de quem ele era e de quem ele não era. Daquilo que ele já dava conta de fazer e daquilo que ele admitia que ele ainda não tinha. Não adianta mostrar para os outros, né? Então, para mim, ele é o grande exemplo de modelo terapêutico de vida, do quanto é possível você utilizar uma vida para sair de um estágio A, reconhecer as suas fragilidades para chegar nesse estágio B, que é o que todos nós almejamos, mais próximo da perfeição, da felicidade, de Jesus, que é nosso modelo, né? Então, eu trago Paulo nessa condição sempre de modelo de reforma íntima, essa que é autêntica, que não é hipócrita, como até hoje muitas vezes a gente faz. A gente adora títulos, a gente adora hierarquias, a gente adora aparências, a gente adora, enfim. E, de fato, nós fazemos palestras de coisas que são vazias aqui dentro. Elas estão aqui, mas ainda não foram internalizadas. Não posso dizer ainda que o Cristo já está sendo, né, fazendo parte de mim. Ainda é algo que eu busco conhecer, ler, falar, mas não necessariamente me reformar através dele. É trazer para nós pessoas, né, que foram referências numa história, na humanidade, e outro aspecto também, que diante que a Cris está comentando, vocês falaram, irmãos, é a determinação que Paulo tinha quando ele não tinha entendido, né, não tinha o Cristo em sua vida, a determinação em que ele era um líder perseguidor, né, das pessoas, e essa mesma determinação quando ele teve o insight na vida dele para o bem, não é? Então, essas características, Cris, que você comentou, reforça, né, essa determinação que ele era quando jovem, para o lado não bom, né? Não vamos para o lado não bom. E quando ele se tornou uma pessoa melhor, ele teve essa mesma energia, essa vontade de mudar, né? E foi aonde realmente ele conseguiu se descobrir como ser humano, né? E como esse ser espiritual que deixou em nós essa vivência. Não é, Francisco? De fato, né? Eu fico pensando muitas vezes assim, ó. Aliás, isso não é meu, eu ouvi, mas não me lembro agora, o palestrante que chegou a fazer essa observação, né? Nós somos criaturas espelho, né? Talvez essa definição seja um pouco pesada, mas significa que as pessoas olham para nós, né, e elas enxergam coisas que nós não enxergamos, né? É fato que eu não sou psicólogo, eu sou um simples advogado, né? Claro, a Cristiane tem muito mais condição de falar sobre essas coisas, né? Muito embora eu seja casado com uma psicóloga, não é muito fácil, mas é assim mesmo. E, por ser essa criatura espelho, as pessoas nos observam, né? A gente sabe que um processo de mudança é um processo muito difícil, né? Mudar, como disse a Cristiane há pouco, é um processo revolucionário, né? E, claro, nós não somos anjos ainda, mas isso não pode ser um pensamento que console, porque há um outro pensamento que traz responsabilidade. Qual é? Nós estamos a caminho de ser anjo. Portanto, se eu estou a caminho, eu tenho que me esforçar. E foi isso que Saulo, na minha modesta opinião, compreendeu, né? Ele compreendeu as suas dificuldades, os seus defeitos, ele encontrou uma proposta nova, que era uma boa nova, ele refletiu-se naquela proposta, ele verificou os ângulos que aquela proposta, né, trazia para a humanidade, não era só para ele. E ele encontrou, é claro, na proposta do Cristo, a finalidade principal da sua existência. E esse movimento não é um movimento muito fácil, é um movimento muito difícil, né?
e que deve servir de âncora para nós, de espelho mesmo, de exemplo. Mas, mudando um pouquinho, eu me lembro que o Luiz pediu que eu falasse um pouquinho sobre Timóteo. Eu quero pegar esse ângulo de espelho nesse sentido, né? Paulo, ele tinha, agora Paulo, né, dois jovens que ele tinha uma predileção muito grande, né, o que demonstra o interesse dele pela juventude. Já na primeira viagem que ele faz com Barnabé, ele não é que tenha havido uma indisposição, ele faz algumas observações enérgicas a João Marcos, que acompanhava eles, não é? Fruto da própria adolescência, da juventude, né? E esse João Marcos, que é um personagem desconhecido depois na história, por muita gente, ele, embora tenha sido advertido, no bom sentido, por Paulo, na viagem com Barnabé, que era um jovem também, ele não ficou indignado com a advertência, embora ele retorne a Jerusalém, porque ele vai ser depois o evangelista Marcos. Veja que ele se aplicou na tarefa, a advertência foi no bom sentido. Então, Saulo tinha essa predileção de falar com a juventude. E, especificamente, esses dois jovens que ele tinha maior ligação, não seria nem João Marcos, era Timóteo e era Tito, né? Tito de Creta, a quem ele, inclusive, escreve também as cartas a Tito. E Timóteo é um personagem maravilhoso. Eu tenho poucas informações sobre Timóteo. Ele conheceu Paulo na primeira viagem que Paulo fez à Galáxia, mais especificamente em Icônio. Foi lá que ele ouviu Paulo a primeira vez. Depois, na segunda viagem, Paulo vem para a casa dele se hospedar, porque ele estava lá com a mãe e com a avó e ouviram Paulo falar, e se aproximaram de Paulo, né? Depois, Paulo se hospeda na casa de Eunice, a mãe de Timóteo, e de Lóide, sua avó. Isso está retratado em Paulo Estevão, né? E naquela segunda viagem, ele já chegou ali com Silas, que era um outro personagem maravilhoso, né? Estudando Silas. Silas era sírio, né? Ele se incorpora ali à tarefa de Paulo, e eu defino Silas como o anjo mudo que acompanhava Paulo, e foi um esteio impressionante para Paulo. Mas Timóteo era um jovem predileto de Paulo, porque ele via em Timóteo o futuro, o que às vezes nos centros espíritas a gente não enxerga muito na juventude, o que é uma pena, né? Lamentável, não estou criticando ninguém, é um fato. A juventude é agora, não é amanhã, não é o futuro. Nós temos que investir na juventude, no jovem, né? E Paulo investiu no jovem, né? Tanto que ele vai deixar Timóteo depois encarregado de cuidar da igreja de Éfeso, né? Timóteo é o personagem que toma conta do rebanho de Éfeso a pedido de Paulo e faz um trabalho extraordinário lá. Mas eu reputo que são duas cartas impressionantes que nós precisamos estudar com mais vagar, nesse sentido que eu estou observando, que é a primeira carta a Timóteo e a segunda carta. A segunda carta a Timóteo, ele já está em Roma, está preso em Roma, depois ele vai ser, né, assassinado, decapitado. Mas na primeira carta a Timóteo, ele tem uma preocupação com a juventude de Timóteo, e tem uma preocupação com que Timóteo, já agora na igreja de Éfeso, cuide bem da doutrina do Cristo. Então, ele faz uma fala nessa primeira carta que serve para nós hoje, no nosso movimento espírita, né? No movimento das federativas, etc. Espírita. E é um trecho pequeno que eu vou destacar da primeira carta a Timóteo, em que ele diz assim, abre aspas, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de Yeshua, Jesus, não é? O Cristo é arrogante e nada compreende, o que demonstra o traço enérgico de Paulo, né? Mas orientando o jovem para que ele, partindo do pressuposto de um ideal, ele persiga aquele ideal com seriedade, com cuidado, e zelasse aqui pela doutrina do Cristo, como nós temos que zelar pela doutrina espírita. Timóteo, ele é surpreendente, porque ele deixa um legado na igreja de Éfeso inapagável, né? Até nos dias de hoje, os historiadores dizem, né? Foi, de fato, um dos personagens da trajetória de Paulo que mais importância teve na divulgação do Evangelho do Cristo em Éfeso e na região.
Francisco, acho que nós já vimos algumas lives, nós gostaríamos, acho que todos aqui têm em mente o livro Paulo e Estevão, e quando a Cris comentou, a Elza, né, a passagem que há, entre aspas, a conversão simbólica, né, porque ele já carregava isso no seu coração e sempre foi fiel a tudo que ele estudava. Se você pudesse descrever a passagem da estrada de Damasco, é algo muito lindo, né? E toda vez que nós escutamos, a gente se emociona, né? O trânsito na estrada e o encontro com o Mestre Jesus. Antes de fazer uma descrição, eu queria pedir a consideração, a vênia, né, dos nossos, né, participantes, de quem nos está ouvindo. Evidentemente, eu vou utilizar trecho aqui de uma obra que eu trabalhei, escrevi, não é nenhuma autopromoção, por favor. Mas é diante do que o coração fala. Né? Tivemos a oportunidade de escrever sobre Paulo, né? Editamos o livro Nos Tempos de Paulo, tivemos o benefício e a bondade do prefácio da nossa irmã Sueli Caldas Schubert. Né? E é onde a gente pôde penetrar em algumas características da vida desse personagem, né? E depois escrevemos uma outra obra, mais para frente, e que, pela bondade do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, foi editado pela Editora Leal, chamada Trajetórias para o Cristo, e que, novamente, nossa irmã Sueli nos dá o benefício do seu prefácio. E é nessa última obra que nós tivemos assim uma visão, uma imagem desse fato que é acontecido, desse fenômeno. Na verdade, quando Saulo sai de Jerusalém para ir atrás de Ananias, que está na obra Paulo e Estevão, né, que é uma obra mais completa, não, o que eu estou dizendo não se compara com essa obra. Ele faz um movimento interior no Sinédrio, e aí retratamos nessa trajetória para o Cristo, onde ele pede autorização a Caifás, que era o sumo sacerdote, para usar a tropa sinedriana, né, cujo chefe chamava-se Elisha. E ele iria, então, a Damasco para prender Ananias. Ananias também tem uma curiosidade. Ele era, em Damasco, membro da sinagoga local. E quando ele veio a Jerusalém visitar parentes, é uma história pouco conhecida, ele conheceu Jesus, as falas de Jesus. Ele participou com alguns dos ouvintes em Jerusalém que ouviu Jesus falar. E se apaixonou pela ideia. Quando ele volta a Damasco, Ananias já é um cristão, né? E ele deixa a sinagoga e faz a pregação da mensagem do Cristo. E ele conhecia, a gente acha que há acaso, mas não há nem há coincidência. Ele era conhecido da família da noiva de Paulo, de Abigail, e fala de Jesus para a família. E é aí que, então, vai ter lá retratado em Paulo e Estevão essa situação em que Saulo teria ficado irado com Ananias, porque convertera a sua noiva ao cristianismo. Aí ele queria prendê-lo, né? Então, com a guarda sinedriana, ele vai. Ao se aproximar de Damasco, né, alguns historiadores dizem que eram camelos, outros que eram cavalos, mas, pela pesquisa que eu fiz, eles estavam montados a cavalo, né? Evidentemente que está retratado lá na obra Paulo e Estevão com maestria, né? Ele tem uma visão, quer dizer, um clarão, vamos imaginar como se fosse uma espécie de um raio, mas não era um raio, né? E que assusta, de fato, a todos. Todos caem da montaria, não é só ele, né? Mas só ele é que tem a visão do Cristo, é diferente, né? A questão da visão, né, da alma ou da mediunidade propriamente dito, que ela é orgânica, né? A mediunidade é orgânica. E ele tem a visão do Cristo. Ao ele ver o Cristo, é que surge aquele diálogo muito bem retratado demais, né, pelo Espírito Emmanuel, quando Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí vem, só os psicólogos explicam melhor isso, né? Como é que ele não disse ao contrário, mas no que eu estou te perseguindo, etc, etc, não.
Ele vai diretamente, depois de ouvir o chamado de Jesus, e que diz a ele que ele não devia recalcitrar contra os aguilhões dele, internos, né? Que era um chamado, é que ele vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Eu tenho a impressão que, não sei se eu, Francisco, teria condição de ter uma visão dessa, e eu já ia perguntar o que eu estou fazendo, quem é o Senhor, aquela coisa toda, né? São os nossos vícios do espírito. Mas ele vai além disso, ele faz um movimento que ainda é um tanto quanto inexplicável. Senhor, o que queres que eu faça? Imaginemos qual é o processo interno que se dá com esse personagem. Porque num átimo ali de segundos, imagino eu, ele olhou para aquela majestosa figura e, sem dúvida nenhuma, ele não tinha mais nem o que falar. Ele disse: o que o senhor quer que eu faça? Né? Porque a grandeza era tanta, né? Então, mais ou menos é por aí. Eu não quero tomar muito tempo, senão a gente vai muito longe nessas imagens aí, que daqui a pouco a gente acaba se transportando, tá bom? Eu não sei se eu consegui responder. Sim, Francisco. E nós estamos lendo aqui, o pessoal está gostando, né? Gostando da forma, e tem gente que é fã do seu trabalho, da sua divulgação, e é muito importante, né, essa conversação no horário como este, nós estarmos reunidos numa sala do Evangelho, né? A Elza, vamos falar agora o finalzinho, né, Elza? As palavras finais, que nós vamos despedindo. Interessante lembrar que Paulo esteve preso tantas vezes, honrado trabalhador do Cristo. Nós temos quantas prisões no mundo. Então, que o nosso evangelho de hoje, lembrando a figura de Paulo, que é patrono de muitas prisões, onde vão irmãos do Cristo trabalhar, irmãos espíritas, com um movimento muito interessante de apoio às famílias dos prisioneiros, a esposa que deixa que o marido vai para a prisão e ela está grávida. Então, existe um trabalho bem lindo no Brasil de apoio às famílias dos prisioneiros e aos prisioneiros. Não vamos aqui julgar nem entrar em nenhum mérito da justiça, mas vamos entrar no mérito da caridade, do amparo, do apoio aos irmãos que nos ouvem e vão ouvir nos dias seguintes, que às vezes tem famílias ou familiar ou teve nas prisões, vão entender esse nosso pedido, que lembremos nas nossas orações dos irmãos nas prisões, lembrando a figura de Paulo nas prisões, que possa abençoar esses prisioneiros, que eles possam sentir o evangelho de Jesus a mudar-lhes a vida, como diz a Cris, a reforma moral íntima, que é muito importante para se ganhar esse galardão de seguidor do Cristo. Então, que possamos realmente lembrar dos nossos irmãos, através das nossas orações, dos nossos pensamentos bons, sem julgar, jamais julgar as mães que sofrem, as esposas que sofrem, as irmãs que sofrem, os seus queridos e queridas nas prisões. Que Jesus nos abençoe. A minha gratidão nessa oportunidade de participar, e que estejamos seguidores do Cristo, até que um dia possamos realmente ser seguidores do Cristo. Muito obrigada, meus irmãos, queridos amigos de todas as horas. Que Jesus nos abençoe, que Paulo nos abençoe. Estejamos sempre em paz. Gratidão. Gratidão. Cris, seus comentários também, querida? Me despedindo. Agradeço, aprendi muito, Francisco. E acho que eu vou desapontar você. Acho que eu vou desapontar você, porque eu não sou psicóloga. Eu sou estudante de psicologia, já fiz mestrado na área, mas eu sou graduada em análise de sistemas. Então, eu também sei o que é conviver com psicólogos por perto. Mas foi um prazer estar com vocês, aprendi muito com você, Francisco. Josi, Luiz, uma alegria. Elsa, que Deus abençoe todos vocês pelo trabalho lindo que vocês têm feito em nome da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Até uma próxima, se Deus quiser. Nós estamos, né, juntos fazendo. Um ajuda o outro, um fortalece. E eu também quero agradecer por este momento. Gratidão, Francisco,
por ter aceito o nosso convite, ter doado o seu tempo para estar conosco nessa sala. Nós sentimos já essa sala que acolhe, né? Vimos aqui ter irmãos de outras religiões, pensamos nós, que estão também ouvindo o que estamos conversando, né? Não somos donos da verdade, estamos conversando. Um grande abraço a todos, muita luz. Nós vamos lembrando aqui do nosso irmão Manuel, que não pôde estar conosco, faz parte da nossa equipe, teve uma questão familiar para resolver. Então, Cris, Manuel, Elza, né, que consolidam e nos fortalecem para a continuidade desse trabalho. E na Mansão do Caminho, lá na parede, quem teve a felicidade de ir lá um dia, está escrito assim, em busca da verdade, com a foto de Joana de Ângeles, Jesus e São Francisco. Paulo, o apóstolo Paulo, ele defendia a verdade enquanto Saulo, que para ele era a plena verdade. Quando nós aprendemos na infância, Moisés, lei da justiça, Jesus, lei do amor, Kardec, a verdade, na voz do codificador. E essa mensagem em busca da verdade é que Paulo nos trouxe, como sempre defendeu, tão bem explicado hoje pelo irmão Francisco. Eu vou passar para o Francisco falar suas palavras finais, para depois a Elza fazer a prece de encerramento. Gratidão ao convite, uma alegria muito grande estar com nossos irmãos, com a irmã Cristiane, com a minha amiga de muito tempo, a Elza. E antes, ao passar a palavra para o encerramento para a Elza, eu faria das minhas palavras finais um trecho da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, separei aqui, né, providencialmente, para que a gente analise que, se a gente conseguir, ao final dessa etapa reencarnatória, dizer o que ele disse aqui, teremos ganho o reino dos céus, com certeza, porque ele disse assim, no final, ele está em Roma, está antevendo a morte, e ele encaminha a carta a Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Muita paz a todos. Então, neste momento final, a gratidão em nossos corações, pela sala amiga, por aqueles que nesse momento estão conosco, eu vou pedir a todos vocês, meus irmãos, que estão neste momento nessa sala virtual gigante, em todos os estados do Brasil e alguns países do mundo, que possamos unir os nossos pensamentos, mas o pensamento de amor que junta ao nosso coração, um a um, todos unidos, pedindo ao Senhor da vida, mestre e amigo de todas as horas, o nosso bom pastor, que nos ajude a que possamos orar, que as nossas orações possam chegar a Ti, Senhor, unido em preces pelos irmãos que estão nesse momento partindo por conta dessa pandemia, ou por outras doenças, muitas vezes não entendendo todo o processo da melhora do espírito, que o sofrimento é o cadinho que ilumina as nossas almas para o futuro das reencarnações. Pedindo ao Senhor Jesus por todos os lares que se encontram em desavenças, por todas as famílias que muitas vezes desamparadas, enlutadas, não entendem todo esse processo, mas que estejam com a esperança no coração. Pedindo por nossos irmãos nas prisões, que eles possam receber as vibrações de amor para refletirem, mudarem os seus conceitos de vida, seus comportamentos, olharem suas famílias, mães, filhos, modificarem, Senhor, nessa reforma íntima moral tão importante do ser encarnado. Assim, mestre amado, divino amigo,
Pedimos por todos aqueles, Senhor Jesus, que ainda encontram, sem te conhecer, sem entender o processo da vida, mergulhados no ouro mental, quando há tantos necessitados nas favelas, da humildade, do carinho que eles representam. Como assim, Senhor? Para que possamos entender, que possamos fazer mais, em nome do amor e da caridade, sendo a caridade o sino que realmente toca e desperta a todos para seguir-te, Jesus. Abençoa-nos, divino amigo. Abençoa os pequeninos que precisam de uma boa educação para se tornarem os adultos longe das prisões. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos ser um pequenino holofote, a iluminar a nossa sombra interior, para adquirirmos a consciência do ser que vive e renova-se a cada momento, Senhor, dentro do nosso free will, da nossa boa vontade. Abençoa-nos, Jesus. Ser conosco, divino amigo, neste momento, e que possamos expandir em oração os nossos pensamentos positivos por todo o nosso planeta Terra, pelos governantes, pelos religiosos, por todos aqueles que fazem as leis, para que coloquem a luz de Jesus nas suas consciências e nos seus corações, e olhem a humanidade como um todo, como todos somos irmãos em teu nome, Senhor. Abençoa-nos, divino amigo. Despede-nos, Senhor Jesus, na tua paz. Até a nossa próxima quarta-feira. Que tenhamos uma semana de luz, Jesus. Até o próximo encontro. Que assim seja. Obrigada, Jesus. Que estão nos assistindo. Até breve. Obrigada por vocês estarem conosco.